Graças a paz, queridos. Poxa, olha, eu vou te falar uma coisa, pastor Douglas. Nem lá na igreja me recebem tão bem assim, ó. Mas é muito bom estar aqui com vocês nessa noite. Para mim é uma honra, uma alegria. Quando o pastor Douglas me ligou, convidando, mandou mensagem, né? Nem acreditei. Falei, eu, pastor Douglas? E ele fez o convite para estar aqui na vigília com vocês, então é uma alegria muito grande estar aqui. Prontamente eu aceitei, porque aqui é um lugar que eu queria conhecer. O pastor Davidson foi meu pastor, meu professor no seminário, e o pastor Douglas a gente tem conheci através do movimento de unidade. Eu não sei se você já comentou com eles aqui sobre o movimento de unidade, mas o movimento de unidade de pastores e líderes de jovens, jovens e adolescentes, que Deus tem gerado aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, e começou com 3, 4 amigos, pastores amigos, tomando um café, conversando sobre as adversidades da vida ministerial, né? Da caminhada ministerial. Por isso que é importante vocês orarem sempre pelos pastores e pelos líderes de vocês, porque a caminhada não é fácil. E a gente conversando sobre isso, a gente começou a falar, poxa, é importante a gente criar esse pacto entre a gente, de caminhada, de companheirismo, da gente poder compartilhar e exortar, um exortar o outro, e precisar de ajuda, e começar a compartilhar aquilo que acontece no nosso ministério. E sabe, pastor Douglas, aí começou a crescer o negócio, porque começou comigo, com o Tiago, Santiago, com o Adiel, com o Rafão, lá da nossa terra, depois foram chegando outros amigos, e hoje nós estamos no movimento de mais de 200 igrejas representadas. A gente começou com alguns pastores, um café da manhã com 40, 50 pastores, começou até bem, né? Mas quando fala café da manhã, nego vai, né? De graças, crente, então, fala que rapidinho lota. Mas hoje a gente está com um movimento de unidade em 7 regionais, tem Volta Redonda, Angra, Silva Jardim, pessoal em Niterói, São Gonçalo. Assim, pela graça de Deus, e Deus tem nos proporcionado conhecer pessoas, conhecer pastores e líderes importantíssimos, pessoas especiais, como o caso de vocês aqui, né? Igrejas especiais, e como é bonito chegar num lugar como esse aqui, e ver uma juventude tão apaixonada, jovens e adolescentes, separando uma sexta-feira à noite para passar orando e adorando ao Senhor. Isso é muito importante. E eu fico feliz em ver isso. E o céu está baixinho aqui hoje. Está baixinho mesmo. Esse período de louvor não está nem de parar, né? De tão bom que fica, de tão bom que é. E eu queria aproveitar para falar da semana de avivamento, que a gente vai fazer agora no final de julho, a última semana de julho. Então, se vocês puderem estar com a gente, vai ser de segunda a sábado, e a gente vai fazer em várias igrejas. A gente vai começar segunda-feira na igreja Rema, lá em São Gonçalo, do outro lado da poça. É longe, mas é muito bom, igrejão, igreja boa demais. Na terça-feira vai ser aqui na Zona Sul, na verdade, na Atitude da Zona Sul, não é na Zona Sul de Belfort Roxo, não, lá na Ipanema, lá na Igreja Batista Atitude de Ipanema. Na quarta-feira vai ser uma das maiores igrejas do Rio de Janeiro e do Brasil, na Igreja Batista Campos dos Afonso, em Marechal Hermes, que é a minha igreja. Nem me apresentei, eu sou pastor de jovens, de adolescentes, sou ministro de louvor, sou pastor na Igreja Batista Campos dos Afonso, ali em Marechal Hermes, área nobre do Rio de Janeiro. Vocês que não conhecem Marechal, vale a pena, é um dos pontos turísticos do Rio de Janeiro. Se você não sabe, se nunca conheceu, se você nunca foi no Marechal Hermes,
Pombal e Marechal, tem muita coisa boa, batata de Marechal, tem muita pastelaria Lux, mais de 50 anos aberta. Se você não conhece Bondinho, não conhece Cristo Redentor, tudo bem, mas se você não conhece Marechal, você está perdendo. E uma curiosidade, não sei se vocês sabem, mas o Marechal Hermes, isso é verdade, tá? Tanto o ponto turístico quanto Marechal Hermes é o centro geodésico do Rio de Janeiro. Você sabe o que isso quer dizer? Igual o Tadeu Schmidt fala, nada, né? Não, mas, na verdade, é o centro do Rio de Janeiro. Você acha que o centro é lá na Rio Branco? Não. O centro do Rio de Janeiro é Marechal Hermes. De Marechal, você está a mais ou menos a mesma distância para qualquer lugar do Rio. Para Belford Roxo, para o centro, para Barra, para Campo Grande, está tudo em torno de 26 quilômetros, não de Bento Ribeiro fica do lado de Marechal, mas se for para o centro da cidade, dá 20 e tantos quilômetros, para Barra, isso é curiosidade, está vendo? O pastor Felipe também é curiosidade. Na quinta-feira, na semana de avivamento, a gente vai estar em Mesquita, na Nazareno de Mesquita. E na sexta-feira a gente vai estar na Atitude da Barra, e no sábado a gente vai terminar, provavelmente, na Divec, lá na Vila da Penha. Sabe, queridos, não é um movimento denominacional, é um movimento da igreja do Senhor. Sabe quem vai estar lá na semana de avivamento, ministrando e adorando, e pregando, e nos louvores? Jesus. Jesus, a gente não fala quem vai pregar, a gente não fala qual é a banda que vai tocar, a gente só fala o seguinte, olha, Jesus ainda atrai multidões. É isso que a gente espera na Esperança Rio, em dezembro, Jesus atraindo multidões, e a gente caminha para isso, vocês caminham para isso, amém? Então, posto tudo isso, para mim é uma honra estar aqui com vocês, tá? É um prazer poder compartilhar do amor de Deus, compartilhar daquilo que Ele tem feito na minha vida, daquilo que Ele tem feito na igreja do Senhor, e naquilo que eu creio que Ele ainda vai fazer. Eu, como disse, sou pastor lá em Campos dos Afonsos, mas antes de tudo isso, eu sou marido da Michele, pai do Pedro, de 9 anos, e do Rafael, de 4 anos de idade. Tem a foto deles, aquele ali sou eu. E tem a foto da minha família também. Mandaram para lá. Essa daí é lá na igreja. Esse mês a gente fez o mês da família. A Michele, o Pedro ali atrás e o Rafael aí na frente. Com essa cara que ele estava quietinho nesse dia aí. Então, essa daí são as bênçãos que eu tenho, que o Senhor me deu. Além de uma igreja para estar servindo. E eu queria ler com vocês um texto que está lá no livro de Lucas, no capítulo 8. No versículo 40. Sabe, o tema de vocês aqui é muito bom. Recomece. É um tempo de recomeços. A gente está vivendo esse tempo de pandemia, né? Esse tempo onde as coisas estão diferentes. E eu quero te falar uma coisa: sempre é tempo de recomeçar. Sempre há tempo de recomeçar. Eu quero ler com vocês esse texto, que conta sobre a mulher do fluxo de sangue. É um texto conhecido. E antes que você durma, eu quero que você fique de pé, então, para a gente ler esse texto. Você pode ficar de pé? É bom porque pelo menos faz uma ginástica, né? Aquele que está dormindo tem que acordar, não tem jeito. E diz assim, ó, a partir do verso 40, Lucas 8, a partir do 40. Quando Jesus voltou para o lado oeste do lago, a multidão o recebeu com alegria, pois todos tinham ficado ali à espera dele. Engraçado que Jesus tinha saído para o outro lado do lago para pregar, e eles estavam com Jesus ali, ficaram ali esperando Jesus voltar. Tamanho era o poder da palavra de Deus, né? Então chegou um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga daquele lugar.
Ele se jogou aos pés de Jesus e pediu com insistência que fosse até a sua casa, porque a sua filha única, de 12 anos, estava morrendo. Enquanto Jesus ia caminhando, a multidão o apertava de todos os lados. Nisso chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Ela havia gastado com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém havia conseguido curá-la. Ela foi por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele, e logo o sangue parou de escorrer. Aí Jesus perguntou: quem foi que me tocou? E todos negaram. Então Pedro disse: mestre, todo o povo está rodeando o Senhor, está o apertando. Mas Jesus disse: alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo e se atirou aos pés de Jesus. E diante de todos, contou a Jesus porque tinha tocado nele e como havia sido curada na mesma hora. Aí Jesus disse: minha filha, você sarou, porque teve fé, vá em paz. Que texto tremendo, né? Feche seus olhos mais uma vez. Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelos ensinamentos que tem nela. E eu te peço, Deus, que essas sementes aqui, elas caiam em terrenos férteis, que o inimigo não venha roubar, que nada se perca, e que essas sementes brotem e deem fruto em tempo e fora de tempo. Essa é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Esse texto, eu acho muito interessante esse texto, né? E eu separei alguns pontos aqui que são mudanças, que o encontro com Cristo, ele gera mudanças em nossas vidas. E a primeira mudança que eu percebo nesse texto aqui, é a mudança da nossa perspectiva, ou seja, da nossa maneira de ver Cristo, da nossa maneira de a gente ver as coisas. Porque quando você olha esse texto, a primeira perspectiva que vem à minha mente é a da multidão. Jesus está andando e tem uma multidão cercando a ele. E essa perspectiva da multidão é aquela assim, olha, as pessoas não sabem o que está acontecendo, sabe? É igual o brasileiro gosta muito de carioca, gosta muito disso, né? Vê uma confusão, o nego vai logo ver. O que está acontecendo? O cara não sabe o que está acontecendo. Mas o cara vê um bolinho ali, eu não sei, é porque eu moro perto de Madureira. Madureira tem muita confusão, e quando começa uma, aglomera logo todo mundo. E cara, você não sabe o que está acontecendo, mas você não pode ver um grupinho reunido, uma multidão, uma confusãozinha, que tu vai ver o que é. É ou não é? Ou é só lá em Marechal, né? E aí, o que acontece? As pessoas não sabem o que está acontecendo. Elas vão porque está acontecendo alguma coisa. Elas vão porque os amigos foram. Elas vão porque a família leva. Elas vão porque algum amigo leva. Alguma coisa aconteceu para que ela estivesse lá. E isso é o que muitas vezes acontece com a gente aqui na igreja. É ou não é? Você não sabe nem por que você está na igreja. Você simplesmente brotou na igreja. Quando você olhou, opa, estou na igreja. Do nada, tem gente aqui que vai acordar, opa, ainda estou na igreja. 5 horas da manhã ainda estou na igreja. É a visão da multidão. Você não sabe o que está acontecendo. Você está vendo um bolo, você está... É igual arrastão na praia, né? Nem começa a correr, tu sai correndo também. Sabe nem o que está acontecendo. Eu já vi amigo meu fazendo isso, vão começar a correr, que nem vai começar a correr também. Não sabe nem o que está acontecendo, mas o pessoal foi, tu foi junto. Essa é a perspectiva da multidão, que muitas vezes, pessoas que estão dentro da igreja, então como essa multidão que estava cercando Jesus, sem saber o que estava acontecendo.
só viram um movimento, ouviram falar de Cristo, muitas vezes, ouviram falar de Jesus, e ouviram falar que vai ter uma banda legal, e ouviram falar que vai ter um pastor top lá, ouviram falar alguma coisa, não sabe o que é, estão lá, no meio da multidão. Existe uma outra perspectiva, uma outra maneira de ver as coisas, que era a visão dos discípulos. Os discípulos andavam com Jesus, conheciam a Jesus, estavam com Jesus, mas eles não conseguiam entender realmente quem era Jesus, o que Jesus era capaz de fazer. Sabe? Eles conhecem a Jesus, estão jantando com Jesus, estão gastando tempo com Jesus, já viram milagres de Jesus, mas o entendimento humano deles bota Jesus dentro de uma caixa, e eles não conseguem perceber quem estava com eles. Muitas vezes nós estamos no papel de discípulo, nós seguimos a Jesus, estamos com Ele, mas botamos Jesus numa caixa, e não vemos o potencial que é caminhar com Jesus, não conseguimos entender a importância e a coisa especial que nós carregamos, que é andar com Jesus. Mas nós somos discípulos de Jesus. A terceira visão que tem nessa história aqui, que eu percebo, é a visão dessa mulher. Essa mulher, ela antes tinha a perspectiva, ou seja, a visão da multidão. Ela estava lá no meio da multidão, e ela foi ali chegando, eu fico imaginando assim, porque dá saudade do Maracanã. Eu olho essa história aqui, Douglas, e eu sou flamenguista, né, gente? Como todo bom carioca, como todo bom cristão, né? É flamenguista. E aí, quando eu era jovem, adolescente, eu ainda sou novo, né? Mas quando eu era bem mais novo, eu morava em Vila Isabel. Eu morava pertinho do Maracanã, e fui muito a jogo do Maracanã a pé, ia a pé para o jogo do Maracanã. Eu vou falar disso aqui, quem conhece futebol vai ver que faz tempo isso. Mas eu fui num jogo, um dos jogos mais cheios do Maracanã, foi Flamengo e Independente, Supercopa. Não, era Supercopa, o Romário jogava no Flamengo. Isso é 90 e... Não, foi Flamengo Independente, foi 2-1 Flamengo, acho, mas o Flamengo... não existia Mercosul ainda nessa época, não. Mas eu sei o seguinte, gente, estava muito cheio. Maracanã lotado, eu do lado de fora para comprar ingresso. Aí eu, meu irmão, que é mais novo do que eu, e um amigo meu da igreja, que nunca tinha ido no Maracanã, devia ter uns 17 anos de idade, ele nunca tinha ido no Maracanã, coitado. A gente chegou lá em um outro primo meu, né, éramos 4, chegamos lá, o Maracanã lotado, a bilheteria, daqui até aqui, esse casal que está aqui na frente, a bilheteria ali, eu aqui, devia ter assim, umas 1.100 pessoas na frente. É claro que não tinha 1.000, mas cara, tinha muita gente que para respirar era mais difícil do que de máscara. Eu fico imaginando, eu lembro dessa cena, eu olho esse texto de Jesus andando, eu fico imaginando essa cena, que era tanta gente, para eu chegar na bilheteria, para eu comprar um ingresso, eu tive que aproveitar a carona de um cara desse tamanho, mano, ou desse tamanho assim, dessa largura. O cara passou na minha frente com uma bala. Quando eu vi, eu falei, vou atrás dele, agarrei na cintura dele e fui atrás dele, mano. Só assim que eu consegui chegar lá na frente para poder comprar o ingresso. E para finalizar essa história, eu comprei o ingresso, os 4 ingressos. Quando eu comprei, a mulher fechou assim a bilheteria, eu não entendi nada. Depois que eu fui entender que abriram os portões, e todo mundo que não comprou entrou de graça. Mas amém, até hoje o ingresso, que abriu o portão, o nego entrou de graça. Enfim, quando a gente olha esse texto aqui, e Jesus está falando assim, olha, alguém me tocou, e ele pergunta para Pedro,
E a visão dessa mulher, essa mulher estava no meio dessa multidão, olha, que para chegar em Jesus era difícil, era muito difícil, e ela chega e toca em Jesus, ela consegue chegar lá e tocar na veste de Jesus, e a palavra de Deus diz o seguinte, olha, que quando ela tocou, instantaneamente, na mesma hora, ela foi curada, 12 anos de hemorragia, essa mulher quando toca em Jesus, a visão dela muda, porque antes a visão dela, que era da multidão, que era o que está acontecendo, quem que está ali, o que as pessoas estão fazendo, mas quando ela encosta em Jesus, ela é curada, a vida dela é transformada, e a visão dela muda de quem é Jesus, a visão muda, porque antes ela via de longe, falava assim, aquele dali é Jesus, mas agora, ela experimenta do poder de Cristo, e a visão dela muda, quando a gente encontra com Jesus, quando a gente tem esse encontro com Cristo, a nossa perspectiva da nossa vida, a nossa visão do que nos espera pela frente tem que mudar, a nossa visão de quem é Cristo tem que mudar, a sua perspectiva de vida tem que mudar, não pode ser mais a mesma coisa, a visão daquela que deixa a vida me levar, ou que vier está bom, não, queridos, aqueles que conhecem a Cristo, têm uma outra perspectiva de vida. A segunda mudança que eu vejo nessa história, é a mudança do relacionamento com Deus. Toda vez que nós encontramos com Cristo, o nosso relacionamento com Jesus, ele tem que mudar, sabe, Jesus, no meio dessa multidão, quando tocam nele, ele se interessa por quem tocou nele, ele se interessa, ele sente que saiu algo dele, ele se interessa por isso, e aí ele começa a procurar, saber, quem que tocou nele, o que está acontecendo, e eu fico imaginando assim, porque Jesus, coitado de Pedro, né? Porque Jesus vira para Pedro e fala assim, Pedro, quem foi que me tocou? eu fico imaginando Pedro olha assim, deve ter coçado a cabeça, fala, Jesus, é a multidão te tocando, Jesus, como assim quem te tocou? Eu fico imaginando, se fosse hoje em dia, ia estar todo mundo assim, né? Fazendo bumerangue, né? Aqui, Jesus, se hoje em dia, era o top 10 trend do Twitter, Jesus na Galileia, todo mundo encostando em Jesus, todo mundo tocando, e Jesus pergunta logo para Pedro, quem foi que me tocou? Acho que se a mulher não se apresenta, Pedro ia arrumar alguém, do jeito que Pedro era, Pedro ia sair à caça de alguém tocou em Jesus, vai ser você, vem cá, mas não, Jesus, ele estava buscando um relacionamento aqui, e a mulher, a palavra de Deus diz que a mulher, ela viu que não tinha para onde ela correr, e ela se apresenta diante do Senhor, e aqui tem alguns pontos que eu acho muito interessante, porque Jesus poderia simplesmente deixar para lá isso, mas ele fez com que a mulher confessasse que ela tinha tocado nele, e por ela ter confessado isso publicamente, eu fico imaginando a vergonha que era dessa mulher. Você imagina isso? Porque essa mulher, ela estava 12 anos com hemorragia, 12 anos, cara, 12 anos, ela não podia nem estar ali naquele lugar, pela lei da época, ela não poderia estar ali, e Jesus chama essa mulher e pergunta, quem foi que me tocou? E ela fala, fui eu. E por que você me tocou? E ela começa a falar, olha, eu era doente, eu estava com isso e aquilo outro, isso e aquilo outro, mas a partir do momento que eu te toquei, Senhor, eu fui curada.
eu fui curada. O sangue parou de escorrer. E sabe, nesse dia, ela recebeu muito mais do que uma cura. Ela poderia ter tocado em Jesus e ter fugido dali com a cura dela, curada. Mas naquele dia que ela toca na veste de Jesus, e ela é curada, e Jesus pergunta quem me tocou, aquela mulher fala assim: olha, fui eu. Ah, querido, quando ela se apresenta diante do Senhor, os olhos que poderiam ser de acusação, eles se tornam um olhar de relacionamento profundo e sincero com Jesus. O relacionamento dela com Cristo muda, porque Jesus fala assim: olha minha filha, olha minha filha. Olha o relacionamento dela mudando com Jesus. Antes ela era uma mulher da multidão, mas quando Jesus olha para ela e fala assim: olha minha filha, ela não faz mais parte da multidão, ela não faz mais parte simplesmente do corpo de discípulos dela, mas ela se torna filha. Ela ganha uma proximidade do peito de Jesus, ela ganha um acesso que outros não tinham, que outros que tocaram em Jesus não experimentaram isso, porque muitos haviam tocado em Jesus, mas ela experimentou e pôde provar do que é um relacionamento verdadeiro com Cristo. E Jesus fala: olha minha filha, a tua fé te curou. Sabe, o nosso encontro com Cristo, ele tem que gerar uma mudança de relacionamento nosso com Ele. Quando Jacó, ele estava voltando para a terra do pai dele, Jacó, ele estava atravessando o rio, Jacó estava morrendo de medo do irmão dele, e ele divide o acampamento dele. Então ele pega a família dele e fala assim: ó, vocês de madrugada, ele muda a família dele para o outro lado do rio, porque era mais seguro, porque ele estava morrendo de medo do irmão dele, porque Jacó significa usurpador, aquele que rouba, aquele que engana. Mas sabe, Jacó, quando atravessa esse rio, que a família dele vai, e ele fica esperando, um homem, a Bíblia fala que um homem, que na verdade era um anjo do Senhor, vem e começa a lutar com Jacó, e o anjo fere a Jacó, marca a vida de Jacó. Jacó, a partir daquele momento, ele não é mais o mesmo, ele carrega uma marca. Olha que interessante, Jacó, ele era normal, corria, dançava, pulava, jogava bola. Depois desse encontro com o anjo do Senhor, o anjo marca ele, ele fica manco, ele começa a andar mancando. Mesmo assim, ele não deixa o anjo ir, até que ele receba a bênção. Essa mulher recebeu a cura, mas ela não deixou Jesus ir até que ela fosse realmente abençoada por Jesus. Jacó recebe uma marca de Deus, mas ele não deixa o anjo ir sem antes o anjo abençoar a vida dele. E o anjo fala: porque lutou com o Senhor e foi vitorioso. Você não se chama mais Jacó, mas sim Israel, porque lutaste com Deus e venceste. Sabe, queridos, esses nossos encontros com Cristo, nosso encontro com Deus, ele tem que trazer marcas em nossas vidas que mudam o nosso relacionamento com Deus, a ponto de mudar quem nós somos, a ponto de mudar quem nós somos, e não somos mais aquele velho homem que rouba, que mente, mas nós passamos a ser aqueles que carregam o nome do Senhor, que carregam a marca, mas que carregam uma experiência de entender quem Deus é e o que Ele tem para as nossas vidas. Quando a gente encontra com o Senhor, a nossa perspectiva tem que mudar, o nosso relacionamento com Deus, ele tem que mudar.
ele tem que mudar. Que eu vejo que todo encontro com Deus ele gera é que Deus restaura o plano A dele para as nossas vidas. Mas pastor, o que é isso? Deus tem um plano A. Eu entendo o seguinte, que Deus tem um plano A. O plano A para a vida de cada um de nós. Deus, quando te criou, ele te criou com um propósito. Amém? Ele sabe assim, olha, você vai tocar nações, você vai impactar a vida de outros, você vai transformar o Rio de Janeiro, você vai transformar o Belford Roxo. Deus chegou, olhou para você e falou assim, olha, você vai ser tremendo no lugar onde você mora. Esse é o plano A de Deus, de ir e pregar o Evangelho a todas as nações, expulsando demônio, curando enfermo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o plano A de Deus para a sua vida. Fala para a pessoa que está do seu lado, ó, cutuca ela do teu lado, você fala assim, ó, Deus tem um plano A para a sua vida. Mas sabe qual é a beleza de quando nós nos encontramos com o Senhor? É que muitas vezes, como essa mulher do fluxo de sangue, o plano A da vida dela havia se perdido. Sabe? Essa mulher, ela era impura. Essa mulher, ela não poderia estar, a Bíblia fala em Levítico 15, olha que texto interessante, 15:25, fala assim, olha, a mulher que tiver hemorragia, ou que continuar menstruada, além do tempo normal, ficará impura, como durante a menstruação. Qualquer cama em que ela se deitar, e qualquer coisa em que se sentar, durante esse tempo ficarão impuras. É Levítico, é a Bíblia. E quem tocar na cama, ou naquilo em que ela se sentou, ficará impuro também. E deverá lavar a roupa que estiver vestindo, e tomar um banho, e ficará impuro até o pôr do sol. Quando a hemorragia parar, ela deverá esperar 7 dias, e então estará pura. Gente, pela lei, essa era a lei de Moisés, essa era a lei no Antigo Testamento. Pela lei, uma mulher, uma pessoa normal, ela fica impura o mês inteiro, quase, o mês inteiro não, mas ela fica impura isso aqui. Essa mulher estava 12 anos com hemorragia. Essa mulher provavelmente perdeu todos os amigos dela. Essa mulher provavelmente perdeu o emprego dela. Talvez ela tenha perdido a família dela. Essa mulher cresceu, uma criança normal, brincando, uma adolescente normal, cheia de sonhos, cheia de esperança, sabendo que Deus tinha um plano para a vida dela. Imagina ela pensando assim, poxa, Deus vai me levar às nações, Deus vai me fazer uma médica, e de repente começa uma hemorragia, que afasta ela do plano A de Deus. E sabe o que eu acho? Que muitas pessoas, muitos jovens, muitos cristãos, se afastam de Deus e pensam que perderam o plano A dele. Não fazem mais parte, que o plano A de Deus para a sua vida se perdeu. Mas o que eu acho mais interessante é que um encontro com Cristo, um encontro com Deus, Ele te dá um plano B. E sabe qual é o plano B do Senhor? É voltar para o plano A dele. O recomeço do Senhor. É o recomeço que Deus te dá. O plano do Senhor, ele não se perde, independente do teu pecado, independente daquilo que te afastou dele, independente daquilo que tem te prendido.
longe do Senhor. O plano B do Senhor é te levar de volta para o plano A dele. Sabe, e essa mulher, ela experimenta isso. E o mais lindo disso tudo é que a nossa perspectiva, como a perspectiva dessa mulher, muda porque Deus nos dá sempre um recomeço. E quando a visão dessa mulher, como eu falei lá no início, que era uma visão de multidão, mas quando ela encontra Jesus, Jesus a chama de filha. Ela viu toda a esperança dela que havia se perdido durante 12 anos, gastando dinheiro com médicos, vivendo impuramente, sozinha, sem ninguém poder encostar nela. Ela vê tudo isso sendo restaurado. E Jesus fala: minha filha, minha filha. Sabe, Deus nessa noite está proporcionando para você, desde a hora do louvor, desde a hora que a gente começou a cantar aleluia, desde o início do culto, Deus está promovendo um encontro com Cristo, onde você hoje, nessa noite, o céu está tão baixo que você pode tocar nas vestes de Jesus, e ter a hemorragia que flui do teu coração, que está te deixando doente, está te trazendo ansiedades, medos, te afastando do Senhor. Mas nessa noite, Deus está te chamando para tão perto, de forma quase que palpável. Que Ele está te chamando para o plano A dEle. Ele está te chamando de filho nessa noite. E filho é aquele que faz parte da herança dEle. Só tem herança do Senhor aqueles que são filhos dEle. E onde estão os filhos de Deus aqui? Sabe? João 1, capítulo 1, versículo 12, diz assim: contudo, aos que receberem, ou aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito ou o poder de se tornarem filhos de Deus. Essa palavra filhos aqui, ela no grego ela é teknon. E teknon, ela quer dizer filhos imaturos. Filho imaturo, teknon são aqueles filhos que são levados de um lado para o outro facilmente. Uma hora está bem, uma hora está mal. Igual o bumerangue. Uma hora está bem, uma hora está mal. Esses são o teknon, os filhos imaturos do Senhor. São filhos, mas uma hora está bem, uma hora está mal. Agora Romanos capítulo 8, versículo 14, diz assim: aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Nesse versículo, a palavra filhos, no grego, ela quer dizer ruios. E ruios são filhos maduros. Ruios são filhos maduros. O filho maduro, ele é guiado pelo Espírito. O filho maduro, uma hora ele não está bem, outra hora ele está mal. Não. O filho maduro, ele escuta a voz de Deus, ele sabe discernir a voz do Espírito, e ele é guiado pelo Espírito. Cutuca a pessoa que está do teu lado aí, para você acordar ela mais uma vez, e fala assim, ó, que sejamos filhos maduros. Sabe, o que eu vejo no grande recomeço do Senhor, da oportunidade que Deus nos dá, é que
Ele nos dá a oportunidade de sermos o sal e a luz para esse tempo. Ele te dá a oportunidade de você cumprir aquilo que Ele tem te chamado para cumprir. Não importa o que você tem vivido, não importam as dificuldades que você tem vivido, mas nessa noite a gente cantava que a gente espera e anseia pela volta de Jesus. E eu vou te falar uma coisa, está cada vez mais próximo a volta dele. O livro de Mateus fala isso, capítulo 24 fala, olha, o início das dores é tudo isso que nós temos vivido aqui. É tudo isso, pais contra filhos, filhos contra pais, guerras e rumores de guerra. E é só o início, mas já é o início, profetizando e falando, olha, Ele está voltando. Só que em Malaquias, no capítulo 4, ele fala assim, olha, que chegará o tempo, e olha que tremendo, que chegará o tempo em que os corações dos pais se voltarão aos corações dos filhos, e os corações dos filhos se voltarão aos corações do pai. E esse é o tempo que o Senhor está restaurando a igreja dele, gerando filhos maduros, que vão fazer a diferença por onde passarem. E sabe, essa tem sido a minha oração, que essa geração se alinhe com a geração que veio antes dela, para que ela possa abençoar a geração que vem depois dela, e assim trazer um avivamento para a nossa cidade, para o nosso estado, para a nossa nação, para essa geração, para esse tempo, onde a gente vai ver a igreja do Senhor sendo levantada, virando luz no meio das trevas, porque o tempo que nós temos vivido é um tempo de trevas. É um tempo de trevas. Mas Mateus no capítulo 5 fala, vós sois o sal desse mundo. E o sal ele só serve se ele salgar. É o que a Bíblia fala. Se você não salgar esse mundo, você vai ser pisado por esse mundo. Sabe, o nosso encontro com Jesus, ele gera sempre um recomeço em nossa vida. Sempre é tempo de recomeçar. Eu não sei o que você tem vivido. Eu sinceramente, pastor Douglas, quando eu no louvor eu olhava essa igreja linda aqui adorando o Senhor, eu falava assim, Senhor, eles não precisam recomeçar nada, eles têm só que caminhar, continuar avançando. Mas na verdade, a gente sabe que muitas coisas nos afastam de Deus. A gente sabe que Deus quer sempre um pouco mais da nossa vida. Não porque Ele é exigente, não, mas é porque os planos do Senhor são maiores do que os nossos, são mais elevados do que os nossos. E é por isso que há essa exigência, porque Ele quer que a gente voe, Ele quer que a gente vá além. Mas às vezes dá preguiça, né? Sacrificar algo, deixar de lado algumas amizades, deixar de lado alguns vícios, deixar de lado a pornografia, deixar de lado a mentira, o engano. Tem sempre algo que nós temos que botar de lado. Eu estou vivendo um tempo na minha vida que eu estou deixando de lado coisas que eu tenho que abrir mão para poder chegar mais perto do Senhor. Sabe, eu vou contar um pouquinho do meu testemunho. Eu nunca roubei, nunca matei,
nem vendi drogas, nem nada disso não, mas já aprontei muito. Eu sou um garoto que eu fui criado na igreja, eu nasci, meu pai é pastor, meu avô era pastor, meu tio é pastor, minha mãe é pastora. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Meu avô sempre foi pastor, desde que eu nasci. Mas eu sempre fui criado na igreja, mas aprontei muito no mundo. Aprontei muito, minha adolescência, jovem. Mas eu sempre soube o que Deus queria para a minha vida. Me envolvia com torcida organizada, com gangue. Chegar a ponto de quase ser preso. E olha, um rostinho bonitinho como esse, né? Nem imagina. E eu vou te falar uma coisa, eu não fico falando isso para ninguém não, eu não conto meu testemunho assim, eu não fico falando isso na igreja, não escrevo livro, não gravo, nada disso. Mas teve um tempo na minha vida, eu sempre tive um problema, que eu sempre gostei de namorar. E eu namorava, já terminava com outra namorada, porque eu já estava com outra namorada. E eu sempre falava assim para as minhas namoradas, eu falava assim, olha, você vai ser mulher de pastor? Porque eu vou ser pastor. Todo errado. A mulher olhava para mim assim, quê? Ué, tu quer ser mulher de pastor? Porque eu vou ser pastor. A mulher devia achar tudo que era maluco, né? Mas, enfim. Chegou uma época que Deus falou assim, ó, tem que ter um basta. Tem que ter um basta. Sabe, queridos, a gente às vezes pensa que o nosso pecado não é nada demais, mas o teu pecado te afasta de Deus. Isso me afastava de Deus. Eu sabia quem eu era, eu sabia o que Deus tinha para mim, eu estava no meio de uma multidão que ia para a igreja, sabia quem era Cristo, eu sabia quem era aquele que estava lá, mas a minha visão era da multidão, porque saía de lá, eu ia fazer um monte de besteira na rua. Um monte de besteira. Mas chegou uma época que eu tive que dar um basta. Que eu falei, a partir de hoje, eu não vou mais fazer isso. Eu passei 1 ano sem namorar ninguém, sem beijar uma boca, sem nada. Que foi o meu período de separação para o Senhor. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Mas um dia Deus me chamou para isso. E aí eu tive que escolher entre realmente querer cumprir a vontade dEle, mudar o meu relacionamento com Ele e recomeçar, ou se eu queria continuar vivendo uma vida promíscua, longe dos caminhos do Senhor, por mais que eu fosse filho de pastor, neto de pastor, sobrinho de pastor, longe dos caminhos do Senhor. A santidade é algo que quanto mais perto a gente chega do Senhor, a gente vê que mais quão impuro nós somos. É o pecado que na luz ele vai aparecendo, né? O branco no escuro é uma coisa, mas quando a gente joga a luz em cima, a gente vê como que está sujo esse branco. Esse é o chamado que Deus tem para você nessa noite. O que você tem que abrir mão hoje, para que você possa realmente ser usado por Deus aonde você estiver. Depois que eu terminei esse período meu de purificação, vamos dizer assim, eu conheci a minha esposa. Na verdade eu já conhecia ela, já tinha namorado ela uma vez, mas a gente estava há muito tempo sem se falar. Eu voltei a falar com ela do nada, não era uma pessoa que eu imaginava que eu fosse casar com ela. Voltamos a conversar, e aí nós começamos a nos relacionar diferente de como era antes. Nós começamos a orar juntos. Para ir no cinema eu tive que orar muito antes. E o relacionamento foi andando, foram 3 anos de namoro, noivado, e hoje nós estamos casados há 15 anos, vai fazer.
Daqui a pouco eu entrego a minha idade. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, que o plano A do Senhor, Ele está aí na sua frente. O plano que Deus tem para você, Ele está nas suas mãos. Basta você se posicionar diante do Senhor, diante desse mundo, diante do pecado, se posicionar, abrindo mão dessas coisas, para que você possa realmente viver a vida plena que em João se fala, uma vida plena diante do Senhor, cumprindo aquilo que Ele tem para a sua vida, aproveitando o que Ele tem de melhor para você, aproveitando o que Ele tem de melhor para você. Quando eu mostro a foto da minha família para vocês nessa noite, eu fico pensando assim, se eu não tivesse aberto mão daquilo que me afastava de Deus, eu não teria uma família tão bonita como essa. É claro que muito pela parte da mãe, né? Mas não seria tão bonita assim. Criada na igreja. Esse é o convite, esse é o plano que Deus tem para você e que se apresenta para você nessa noite. E eu queria orar com você. Fica de pé. Fica de pé, feche seus olhos e se coloca diante do Senhor. Sabe, nós cantamos aqui, Maranata, ora vem, Senhor. Sabe, Jesus está voltando e o plano dele é que você faça parte disso, de transformação, de levar pessoas ao encontro dele, levar pessoas que vão se render aos pés de Jesus e vão ter as suas vidas transformadas. Você sabe o que é isso? Transformar, uma pessoa tem a vida transformada. A gente acabou de ler o texto de uma mulher que tinha 12 anos de enfermidade, todo o seu dinheiro foi gasto, mas por causa do encontro com Cristo, a vida dela teve um recomeço. E Deus está te chamando nessa noite para colocar de lado aquilo que te impede de ter um recomeço diante do Senhor. Ou Ele está te chamando para que você realmente se posicione diante do Senhor, para que vidas sejam salvas por causa do teu testemunho, por causa de você, para que a sua família seja restaurada, para que a sua casa seja restaurada, para que os teus amigos sejam restaurados. Quantos amigos de escola, de faculdade, de prédio, do teu prédio, você gostaria que estivessem aqui nessa noite para experimentar aquilo que nós estamos experimentando? Coloque o nome dessas pessoas na tua oração, para que você possa ser canal de bênção na vida delas. É você, o Senhor te chama hoje para fazer a diferença. O Senhor te chama do jeito que você está. O Senhor te chama, não importa o que você tem vivido, o que você está vivendo, mas Ele te chama hoje. Ele te chama hoje para você dar um basta nisso. Ele te chama hoje para viver uma vida de santidade. Ele te chama hoje para viver uma vida de relacionamento puro e sincero com Ele, como filho maduro que escuta a voz do Espírito de Deus e que não é levado de um lado para o outro, mas que permanece firme na palavra dEle. É nessa noite. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Deus, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Pai, porque nós podemos estar aqui gastando esse tempo ouvindo a Tua voz, Senhor, gastando esse tempo conhecendo mais de Ti, orando a Ti, Pai, tendo relacionamento contigo, Pai. Obrigado, Deus, por esse tempo aqui, pelo dia de hoje. Eu te agradeço pela vida de cada jovem, cada adolescente que se dispôs a estar aqui nessa noite, Pai.
E eu te peço, Espírito Santo de Deus, toma a vida de cada um aqui, Pai. Toma os corações, Senhor, as mentes, Senhor. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, toca a vida de cada um aqui. Sabe, querido, eu queria que você colocasse sua mão no seu coração. Coloca sua mão no seu coração. E coloque diante do Senhor tudo aquilo que tem prendido o seu coração de estar diante do Senhor. Tudo aquilo que te afasta, tudo aquilo que te aprisiona. Sempre tem alguma coisa que nós temos que abrir mão. Sempre tem. De cumprir realmente o chamado e o ID do Senhor. E sabe, eu quero te convidar, enquanto a gente canta essa música, eu quero te convidar a vir aqui na frente, como um sinal, assim como Jacó fez, assim como Deus foi com Jacó. Que essa noite seja um marco nas nossas vidas, que seja um marco na sua vida, onde você vai se posicionar diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu abro mão dessas coisas, eu abro mão de tudo para te servir, para estar diante de ti, para que hoje seja realmente um recomeço em minha vida. Eu não estou satisfeito da maneira que eu estou caminhando, mas eu quero nessa noite recomeçar. Enquanto a gente canta, vem aqui à frente que eu quero orar, continuar orando com você.